Povo do Brasil, eu tenho uma coisa para dizer para vocês que é muito forte. Ninguém está se importando até o momento, até agora. Não estão ninguém falando, comentando a respeito da entrada da China no país e o desejo, a vontade, né, dessa presidência atual de vender a dívida externa do país para a China, colocar na mão da China. O que é que vai acontecer com isso? Eu falei no vídeo do canal Acorda Crentes, tá? Que o mundo vai se tornar comunista. Então, o que está faltando para que isso aconteça na Sudamérica é justamente o agrupamento do Brasil, né? A moeda da gente ser trocada de uma dívida externa que antes era paga para a Inglaterra, os Estados Unidos comprou e ajuda, né, parcelando com taxas menores o Brasil a pagar essa dívida pouco a pouco, sem ter uma faca no pescoço. Então, ele está vendendo porque ele sabe que ele vai perder essa eleição, né? E eu chamo a atenção disso para que os cristãos que andam votando, ele tem um lado, né, o lado esquerdo. Eu nunca vi isso. Como é que você tem um Deus, né, que ele colocou o seu filho do lado direito e não do lado esquerdo? Se ele não colocou do lado esquerdo é porque não é bom, né? E vota na esquerda, comunista. Então, o que vai acontecer, pessoal? Simplesmente a China, ela vai brigar aqui dentro quando Flávio ganhar. Vai ter essa guerra, os Estados Unidos ele vai se envolver, né, porque militarmente o Brasil ele não consegue, ele arrega para a China. Então, os Estados Unidos vai se envolver, né? Claro que essa venda não vai ser fácil, esse repasse da dívida para a China não vai ser fácil, porque ele vai ter que comprar das mãos dos Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos ele pode sim, não? Já que a China quer pagar em dólar, e eles têm dinheiro para investir no comunismo deles, de entregar e depois esperar a solicitação do próprio governo, próximo governo brasileiro, de pedir a ajuda deles, né? Porque aí também vai a venda de armas, vai a venda de muitas coisas. Os Estados Unidos eles sempre ganham com tudo, né? Não é uma amizade afetiva, é uma amizade de negócio. Então o que acontece é que, tendo a China aqui dentro, o Flávio ganhando, né, vai ter dificuldade, a gente vai ter que trabalhar bastante, não o povo que não trabalha, mas os que já trabalham, entende? Para poder pagar e seremos, de certa forma, escravizados, né, pela China, pelas empresas dela, porque visto que ela tem a dívida externa nas mãos, ela vai querer trabalhar aqui dentro, tem muito mais empresas, e vai querer pagar pouco, não? Entre outras coisas, ou seja, vai ser difícil o Brasil recuar, vamos viver com muita dificuldade. Mas olha, o problema pior é quando Lula ganha, porque Lula ele só quer saber de ter o dinheiro no bolso dele. Quando ele tem o dinheiro no bolso dele, ele não se importa com o que está acontecendo com os brasileiros no Brasil. Ele não se importa que você vive escravo, né, de um sistema comunista, porque ele mesmo foi que colocou aqui dentro. Então, o que vai acontecer, Lula ganhando? Você vai comprar comida mais cara, porque a China ela vai começar a comprar fazendas, ela vai entrar no agro, que é muito forte, inclusive para vender não só para fora, mas para dentro também. Então vai haver muita desapropriação de terra, né? Porque fazendeiro brasileiro ele não tem condições de pagar, entende? Da forma que o governo está vindo para cima dele com as taxas, que antes se pagava muito pouco, né? Acho que era o CREA o nome que se chamava.
não sei se continua sendo o mesmo, que pagava anualmente. Então os fazendeiros pagavam menos, né, pela sua propriedade do que você que tem a sua casinha, não? Mas por causa da quantidade de terra que ele tinha. Então, hoje, com esse governo, os fazendeiros não estão conseguindo pagar, porque o valor da taxa anual é muito grande, né? É tremendamente demais. Então, o que ele vai fazer? Desapropriar, os chineses vão comprar, vai trabalhar na terra, né? Produzir o que a terra dá, entende? Ele vai trazer muita gente da China também para poder trabalhar, visto que tem negócio, é uma abertura, um contrato, um acordo que o Brasil será obrigado a aceitar, não no caso de Lula, no caso de Flávio, mas com Lula isso vai passar e passa limpo e você vai começar a comprar, entende? Comida muito mais cara, ou seja, os chineses vão estar produzindo aqui dentro, trabalhando com o agro, né? Tem mais o agro na mão do que o próprio brasileiro, vai utilizar a sua terra para vender muito mais caro a comida, entende? Para você mesmo. Então, olha que problema, né? Esse presidente, esse governo federal, ele está trazendo para os brasileiros, entende? O aumento superior que já estamos acostumados a pagar, sem contar que seremos escravos para comer, né, daquilo que será produzido pelos chineses dentro da nossa própria casa, ou seja, da nossa própria terra, do nosso país. Então pense bem em quem você vai votar esse ano, né? Porque a gente tem que gritar comunismo, aqui não. Ou seja, a China, aqui não. Não dê esse espaço. Outra coisa, não pense que as pessoas que estão chegando, que Lula abriu a porteira brasileira para os chineses entrar, que essas pessoas são trabalhadores, que eles são funcionários, eles são militares, né? Estão procurando pessoas para casarem, provavelmente, principalmente de descendência, né, chinesa, para que eles tenham legalidade para estar aqui. Mas eles não são trabalhadores chineses, pessoas comuns, eles são militares. Eles estão se preparando, né, já aqui dentro, para que quando essa guerra começar, vai pegar o brasileiro desarmado, o exército sem nenhuma, como é que eu digo, nenhum material, né, militar, que ele possa realmente debandar, e é aí que a gente vai cair na graça dos Estados Unidos. É por esse motivo, né, que as pessoas que estão aceitando a ajuda dos Estados Unidos, eu falo pessoas no lado político, não, vai cair na graça, porque está tendo o apoio, né? Então, quando for solicitado, não vai ser por causa da esquerda que eles vão ajudar, como está acontecendo agora na Venezuela, depois desse terremoto, né? Que só os Estados Unidos e Israel pode ajudar a reconstruir aquele país, né? Então, agora eles veem que se os Estados Unidos não tivessem interferido durante o período Maduro, se ele ainda estivesse lá, como estaria a situação? Você vê que Deus é tremendo. Como estaria a situação dos venezuelanos, né? Então isso é muito importante a gente tirar como espelho, né, aquilo que aconteceu com os estados, com a Venezuela, o fato de as pessoas, os venezuelanos, terem aceitado, né, Maduro preso, porque senão agora os Estados Unidos não poderiam estar ajudando a eles. O mesmo vai acontecer conosco. Guarda que a estrutura desse país já tem muito tempo que prédios não são reconstruídos, não são fiscalizados, né? Essas casas que a maioria dos brasileiros agora está morando em Minha Casa, Minha Vida, esses apartamentos, eles
do período que foi feito, quando foi iniciado, ainda, né, no governo Lula, essas construções não são as melhores construções, só aquelas que foram entregues por Bolsonaro, porque foram controladas, né? Mas essa construção anterior, elas não são boas. Isso quer dizer que um terremoto aqui vai acontecer do mesmo jeito que aconteceu com a Venezuela, né? Então, quem mora em prédio não pensa disso. Ah, isso aconteceu lá e não pode acontecer comigo aqui. Pode sim. Então, quando esse terremoto dentro das proximidades do país, né, do Brasil, aconteceu através da Venezuela, isso quer dizer que toda a Sudamérica, ela se movimentou. Então, com esse El Niño que vai chegar, né, vai prejudicar mais ainda, não só o sul, que vai ter um frio mais intenso, vai ter águas acima do nível a qual já os estados, né, estão acostumados a receber. As pessoas que moram em zonas que já é quente, vai se tornar mais quente, então vai ser muito complicado a gente viver isso agora a partir de setembro. Acho que eu ouvi falar que é a partir de setembro, geograficamente falando, até o mês de, acho que fevereiro ou março, não, pelo menos é o previsto, do próximo ano. Pensa, a gente tem que passar mais de 6 meses dentro dessa situação, entende? Com esse governo que a gente está, ou seja, o Brasil ele não está preparado para nenhuma catástrofe, né? Ou seja, nós estamos na mesma situação que a Venezuela, ou pior, né? Então, muita coisa ainda não aconteceu aqui, porque Deus é muito bom com as pessoas que estão orando, né? Graças a Deus há uma multidão de cristãos nesse país, a maioria a qual idolatrava ídolos diferentes, veio para o cristianismo, está exortando e elevando, enaltecendo a voz de Deus aqui dentro. Então o Senhor está tendo de misericórdia, né, com esse povo. Tem muito tempo que eu não faço um vídeo falando a respeito das atualidades, dos acontecimentos, né, devido a algumas coisas que eu estava fazendo a nível, vamos dizer assim, celestial, mas sempre dando uma olhada aqui e ali, né? Eu quero ler, quero aproveitar para fazer uma leitura que eu disse que ia colocar a análise que fiz a respeito da revista Economist, da Economist, a qual ela colocou a bola de futebol, tá bom? Deixa eu pegar as minhas anotações, que eu vou expor, né, explanar um pouco sobre aquilo que tem ali. Não é tudo, né? Tem muito mais detalhes, tem muito mais coisas, mas por conveniência eu acho que o necessário que eu possa demonstrar para vocês exatamente agora. Porque por esse motivo que eu estou afirmando, né, não só que o Brasil, mas o mundo vai se tornar comunista, porque a China está em todo lugar, né? Ela está dando passos já há muito tempo, passos muito longos, né? E aqui na Sudamérica só está faltando o Brasil. Ela nunca teve uma aliança tão forte como com esse governo, né? Porque nos governos anteriores ela era obrigada a sempre dar para trás, porque a gente nunca quis, né, que a China ela tomasse, ela fosse prioridade dentro do nosso país. Prioridades são as necessidades do brasileiro e não as necessidades da China. Então vamos ser um pouco mais como os Estados Unidos né? Primeiro lugar, os brasileiros, então depois qualquer um outro, tá bom? Eu vou pegar aí a gente já conversa.